Olá, pessoas preocupadas em desenvolvimento humano. Nós estamos aqui hoje, eu e Josélia, para conversar com vocês sobre inteligência emocional. Esse é um tema bastante recorrente nos dias de hoje. E por quê? Porque nós estamos enfrentando uma pandemia. E diante desse enfrentamento do coronavírus, nós precisamos de ter posturas mais adequadas para nos reorganizarmos, vamos dizer assim, nos reestruturarmos e termos também escolhas mais assertivas. Isso vai impactar no seu equilíbrio emocional, nas suas decisões, no seu processo decisório e vai fazer de você, profissional ou estudante, muito mais ágil para obter sucesso. E como lidar com tudo isso? Você precisa fortalecer a sua inteligência emocional. E como se faz isso na prática? Cuidando da sua saúde mental e buscando estratégias como meditação, como relaxamento, diminuindo o nível de cobrança que você tem com você mesmo. Às vezes, nós temos muitas cobranças. E aí, o que é que acontece? Nós somos muito rigorosos conosco. Não é que a gente não deva nos cobrar, é que a gente deve ter um equilíbrio nessa cobrança. E outra dica importante é a gente entender as nossas emoções e como os nossos sentimentos, como eles funcionam. Isso vai nos dar muita força para quê? Para trabalhar internamente aquelas demandas externas. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre emoção e sobre sentimento. São dois temas que a gente confunde muito. A emoção é uma coisa inata. A emoção vem de dentro. A emoção a gente não controla. Por exemplo, você teve um grande susto, você teve um grande medo e se arrepiou. Você controla o arrepio? Não, não controla. Isso é emoção. Mas quando você para e pensa assim, eu me emocionei por quê? Eu me arrepiei por quê? Porque eu tive medo. Então eu dei nome a essa emoção. Aí eu tenho um sentimento. Quando a gente observa a emoção, quando a gente denomina a emoção, a gente tem um sentimento. E como o sentimento é um pouquinho mais racional do que a emoção, a gente consegue, com esforço, com trabalho, administrá-lo. Não é sempre, mas a gente consegue. Vamos começar agora a falar sobre inteligência. E um conceito que eu gosto muito é que diz que a inteligência é a junção de duas palavras latinas, inter, entre, e legere, escolha ou escolher. O que quer dizer isso? Que você pode escolher. Observe aí o slide. Você pode aceitar ou ignorar uma provocação, por exemplo. Você pode escolher entre ir e ficar. Então, o que é esse conceito de inteligência? A inteligência é uma escolha. Se a gente sabe que a inteligência é uma escolha, é importante também a gente conhecer a teoria das múltiplas inteligências de Gardner. Veja bem, quando a gente fala em inteligências, as pessoas reagem assim com uma certa estranheza. Por que inteligências? Porque nós temos vários tipos de inteligências, segundo a teoria de Gardner. A gente tem a inteligência musical, aquelas pessoas que sabem cantar, que têm um ouvido muito afinado, além da voz, um ouvido que consegue identificar. A inteligência linguística, aquelas pessoas que sabem falar bem. A inteligência interpessoal e intrapessoal. E por que eu vou dar um destaque nessas? Porque essas são o ponto de partida para a inteligência emocional. Interpessoal, entre as pessoas, como eu lido com as minhas relações. E intrapessoal, como eu lido com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Então, a partir desses dois conceitos, a gente teve, a partir de Goleman, o conceito de inteligência emocional. E ele diz o quê? Que é afirmando... por quê? Posso? E ele diz o quê? Que a junção da inteligência intrapessoal e a inteligência interpessoal vai nos dar abertura para controlar mais as nossas emoções, que é um fator essencial para o desenvolvimento humano. Goleman também nos traz a ideia de mente racional e de mente emocional. E é importante a gente lembrar que o nosso cérebro tem um hemisfério esquerdo e um hemisfério direito. O hemisfério esquerdo, ele é mais realista, ele é mais crítico, ele é mais matemático, ele é mais racional.
O hemisfério direito, ele é mais abstrato, ele é mais artístico, ele é mais intuitivo, ele é mais impulsivo. E olha que essa palavra impulsividade é muito importante nesse momento. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos lidando com as demandas externas de forma impulsiva. E controlar essa impulsividade é um fator extremamente importante no contexto de inteligência emocional. Então, vamos falar quais são as dimensões da inteligência emocional. A primeira dimensão é a autoconsciência. A gente ter a percepção das nossas emoções. O que é que eu estou sentindo? Eu estou angustiado? Eu estou aflito? Eu estou triste? Eu estou alegre? Então, eu preciso me perceber. O autocontrole. Acabei de falar para vocês sobre os impulsos, né? Regular os impulsos. Parar, pensar, respirar antes de reagir. A automotivação, quer dizer, para onde eu vou direcionar a minha energia? A empatia é tentar se colocar no lugar do outro. É bem difícil, mas a gente, treinando bastante, a gente vai conseguir, né? Qual é o sentimento do outro? Se eu fizer isso, como o outro vai se sentir? E as habilidades sociais, que são as qualidades da relação. Então, como a gente traduz essas dimensões na prática? Olha, a autoconsciência é aquela percepção clara das minhas emoções. Esse controle emocional é o autocontrole e a adaptabilidade. A gente precisa se adaptar. Olha, estamos tendo que usar máscara, estamos tendo que lavar as mãos com mais frequência. Essas demandas sanitárias são para o nosso bem, para o bem do outro. Então, entra aí a questão da adaptabilidade. A orientação para a realização. Então, a gente fica planejando, planejando, planejando e não realiza. Aqui a gente tem essa questão da realização, depois do planejamento, claro. E o otimismo, uma visão mais positiva do mundo. Então, muita gente está falando aí, o ano de 2020 foi perdido. Não, minha gente. Existe um legado importantíssimo nesse ano. Nós precisamos mudar, e essa mudança foi difícil, mas nós aprendemos muitas coisas. Então, existe sim uma visão mais otimista também. A consciência social, a empatia que nós falamos, olha como é muito mais fácil a gente ser empático com quem a gente gosta. Então, eu adorei Josélia, então é mais fácil eu me colocar no lugar de Josélia, que é uma pessoa que eu gostei muito, e uma pessoa que eu não sou muito fã. Então, eu olho para ela e digo, não vou me colocar no lugar dessa pessoa. A empatia é para a gente tentar se colocar no lugar do outro, seja ele afeto ou seja ele desafeto, que todo mundo tem isso no mundo. A consciência organizacional, nós fazemos parte de um mundo e de organizações dentro desse mundo. Pode ser a organização onde você trabalha, pode ser a igreja que você frequenta, pode ser a sua organização familiar. Tudo isso é muito importante. E a gestão dos relacionamentos, a gente às vezes não pensa o quanto nós influenciamos as outras pessoas. Nós somos influenciados e nós influenciamos. Então, é muito importante a gente ter a ideia clara disso para poder administrar melhor os nossos conflitos. E aí tem claramente a ideia de que a gente pode trabalhar com profissionais como um coach, um mentoring, para nos organizar melhor mentalmente e depois a gente reagir de forma mais tranquila, para poder a gente trabalhar melhor em equipe e para poder a gente ser uma liderança inspiradora. Mas eu não sou gestor. Gestor é uma coisa, líder é outra. Você é líder de você mesmo. Você escolhe que roupa você sai. Então, você faz escolha, toma decisões. E isso é a prática da inteligência emocional. Eu vou, então, trabalhar agora dicas preciosas de como você pode, no seu dia a dia, fazer para melhorar, para ampliar essa inteligência emocional. Lembrando que inteligência é escolha e você pode escolher. A primeira dica, tudo parte do autoconhecimento. Então, conhecer a si mesmo é um esforço diário, é um exercício de olhar para dentro. Aí você vai me dizer, Lorena, isso é muito bonito, mas como a gente faz isso na prática? Tem um bizu para você. Ao acordar,
pense como você quer que seu dia funcione. O que é que você quer sentir naquele dia? O que é que você quer realizar naquele dia? À noite, antes de dormir, pare um pouquinho e reflita. Como foi meu dia hoje? Está muito próximo ou está muito distante daquilo que eu planejei? Nesse momento de reflexão, você vai conseguir conhecer um pouco melhor a você mesmo. Mas essa é só uma dica. Vamos a outra. Aquela pessoa que você considera, que conhece bem você, pode lhe dar feedbacks interessantes. Então, observe esses feedbacks. O que as pessoas dizem? Ah, você é uma pessoa muito organizada no seu trabalho. Então, por que você não é organizado no seu quarto? Então, pare para pensar. Se você se identifica com essa qualidade de organização que as pessoas veem em você, é uma outra forma de você conhecer um pouco a si mesmo. Outra dica preciosíssima. Respire fundo. Ah, minha avó já dizia isso. Isso é importante. Por quê? Porque você aumenta o tempo de resposta, aumenta o tempo de reação. Você não vai, no impulso, fazer aquilo que depois você vai se arrepender, vai ter que pedir desculpas. Então, pare um pouquinho, respire, analise, dê tempo para a mente racional trabalhar e aí depois você responde. Outra dica, além de preciosa, engraçada. Dê nome aos bois. O que é isso? Quando você estiver sentindo uma emoção forte, como é que você vai dar o nome a esse sentimento? Lembra? A emoção vem, você para e pensa e dá um nome e ela vira sentimento. Então, que nome eu vou dar a isso? Se eu digo assim, eu estou meio coisada. Coisada não te diz muita coisa. É até engraçado dizer isso. Mas como você vai lidar com coisado? Se você disser assim, eu estou triste. O que é que eu posso fazer para me alegrar? Ou eu estou angustiado. O que é que eu posso fazer para diminuir minha angústia? Quando eu dou nome a esses sentimentos, eu vou saber como lidar melhor com eles. Se eu não dou um nome, coisado, eu não sei como trabalhar o coisado. Então, dê nome aos bois. Outra dica, pratique meditação, relaxamento, exercício, yoga, respiração consciente ou qualquer outra prática que faça você relaxar. Pode ser ouvir música, pode ser deitar no chão da sala friazinha, pode ser brincar com o seu pet. Você precisa praticar momentos de imersão, de tranquilidade, de relaxamento, porque são muitas demandas que nós estamos enfrentando. Olhem para esse slide como é interessante. A mente é como água. Quando está agitada, nós não conseguimos enxergar as soluções com clareza. Mas se permitir que ela se acalme, todas as respostas ficarão mais evidentes. Então, vejam como isso é interessante. E isso traz o que acabamos de dizer, de parar e respirar, de ter um tempo de reação e resposta maior, para a gente não entrar na impulsividade destrutiva em alguns momentos. Outras dicas. Você não é suas emoções. Preste atenção nisso. Não se vitimize. Não se rotule. Não diga assim, eu sou uma pessoa ansiosa. Você pode estar ansioso. Não diga, eu sou uma pessoa nervosa. Você pode estar nervoso. Mentalmente, você dizer, eu estou nervoso, o nosso cérebro entende que nós vamos nos acalmar. Mas se você diz, eu sou nervoso, eu vou ficar num estado permanente. E isso é muito estressante. E isso não faz bem para ninguém. Permita-se algum tempo para se preocupar. Veja que dica mais curiosa. Tem gente que se preocupa o dia todo. Então, eu tenho aquela conta para pagar, eu tenho aquela tarefa para fazer, eu tenho que me preocupar com isso. Tudo bem, se preocupe, diga assim, olha, entre 6 e 7 da manhã, eu vou me preocupar até para organizar o meu dia. Não passe o dia inteiro preocupado, porque senão você não vai conseguir produzir. Então, se permita se preocupar, mas não o dia inteiro.
Mude o foco dos seus pensamentos. Pense positivo, seja otimista. O pensamento positivo, cientificamente está comprovado que faz bem para a gente. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar positivo. Não entre na onda de reclamar de tudo. Minha gente, isso cansa a gente e cansa o outro. A gente tem o direito de reclamar de alguma coisa? Tem. A gente tem o direito de ficar triste? Tem. Mas não o tempo todo. Então, vamos nos dar o direito, mas também mudar o foco quando é necessário. Aquela dica de praticar empatia, eu volto aqui para reforçar. Veja, é muito mais fácil você ser empático com um filho, com uma pessoa amada, e é muito mais difícil com aquele colega chato. Então, qual é essa prática? Eu preciso tentar olhar pelo olhar do outro, mesmo se a pessoa não for tão querida. Isso é empatia. E tem uma dica final. A força do tudo bem. Gente, esse tudo bem, ele é muito forte. Escolha se sentir bem. Sentir-se bem é uma escolha. Então, escolha se sentir bem. Aconteceu uma coisa chata? Aconteceu. Acontece na minha vida, na do seu Manuel, na de Josélia, na de todo mundo acontece coisa chata. E diga, tudo bem, isso é chato, mas eu vou escolher me sentir bem, porque isso eu vou resolver. Ou isso será resolvido com um tempinho. Então, a gente precisa escolher ser feliz. Felicidade é uma escolha. E uma mensagem final que a gente não pode deixar de refletir sobre ela. Lembre-se que a sua vida é sua, então ela é preciosa para você antes de ser preciosa para o outro. E você trabalhando e desenvolvendo a sua inteligência emocional, você praticando bastante tudo isso que a gente falou, você vai ter a probabilidade de ter mais êxito, mais sucesso nas coisas, nos seus objetivos, nas coisas que você identifica como metas. E não é Lorena que está dizendo isso, não. É Goleman que diz isso. Eu sei que sucesso é um conceito subjetivo. O sucesso, para mim, é diferente de sucesso para o outro. No entanto, é extremamente importante que a gente entenda que praticar e desenvolver a inteligência emocional traz a possibilidade de alcançar esse êxito mais fortemente. Queria agradecer muito por tê-los conosco e que vocês pratiquem e escolham ser felizes.